Questão 11, semana 8. Gente, não vou ler o texto porque ele tá um pouco extenso, certo? Pra gente não perder tanto tempo. Leiam aí com calma. E aí eu vou só dar uma revisãozinha aqui pra que a gente possa ir pras alternativas, certo? Ó, um átomo, né, ele é formado por núcleo, em que a gente tem prótons e nêutrons. O núcleo, ele é positivo. E por uma eletrosfera, né, em que a gente tem os elétrons e essa eletrosfera é negativa. Quando a gente estabelece ligações, a gente está mexendo com a eletrosfera, a gente não mexe com o núcleo, certo? Então, quando a gente compartilha elétrons, ou perde ou ganha elétrons, enfim, a gente pode estabelecer ligações, e essas ligações, elas acontecem a partir de transformações nessa eletrosfera, certo? E não no núcleo. Um átomo, ele tem um número de prótons, né? E esse número de prótons que vai definir a qual elemento pertence esse átomo. O átomo de hidrogênio tem um próton, o átomo de hélio tem 2 prótons, o átomo de carbono tem 6 prótons, certo? O de oxigênio tem 8 e assim por diante. O que define o elemento de um átomo é a quantidade de prótons, certo? E aí, se a gente muda essa quantidade de prótons, esse átomo passa a ser um átomo de outro elemento, tá certo? Vamos ler as alternativas. A. O trecho, eles próprios, fixos, invariáveis e eternos, remete à dificuldade para a quebra de ligações químicas que são muito estáveis. Não, gente. Quando ele fala que os átomos são fixos, invariáveis e eternos, ele fala justamente nisso que eu falei, né? Que, por exemplo, um átomo de carbono, eles, naquela época, pensava-se, né, que um átomo de carbono seria sempre um átomo de carbono porque a gente não conseguiria mexer no núcleo, certo? Se a gente consegue mexer no núcleo, a gente consegue colocar, tirar prótons, enfim. A gente consegue mudar, né, esse número de prótons e aí a gente consegue mutar, né, mudar esse elemento. Mas como naquela época pensava-se que, enfim, o núcleo, ele não poderia ser mutado, os elementos seriam, sim, fixos, invariáveis e eternos, certo? Então, essa dificuldade é a dificuldade de mexer no núcleo e não a dificuldade de estabelecer ou quebrar ligações, porque a gente consegue estabelecer e quebrar ligações tranquilamente, enfim, né, interferindo na eletrosfera desses átomos, certo? B. A esfera relativamente superficial e a esfera mais profunda dizem respeito, respectivamente, à eletrosfera e ao núcleo dos átomos. Sim, a esfera mais superficial, que é aquela que a gente tem mais facilidade de mexer, né? De manipular, enfim, de realizar ligações e tudo, seria a eletrosfera mais externa, que tem os elétrons, né? E a esfera mais interna, que é positiva, seria justamente a esfera mais difícil da gente, né? Enfim, manipular, reagir, fazer qualquer tipo de mudança, certo? E aí, essa camada mais interna, que ele fala, que é a camada mais profunda, seria o núcleo, certo? Letra B até então é a resposta. Letra C. A esfera relativamente superficial e a esfera mais profunda refere-se respectivamente aos elétrons da camada de valência mais externa, aos elétrons da camada de valência envolvidos nas reações químicas e aos elétrons das camadas mais internas dos átomos que não estão envolvidos nas reações químicas. Não, gente, até porque quando ele fala no texto sobre a esfera mais profunda, ele fala que ela é inacessível, certo, aos agentes químicos e físicos e que qualquer mudança nela produziria, né, uma alteração fundamental da sua identidade. Se a gente mexe com os elétrons, mesmo sendo de camadas mais internas, a gente não muda a identidade desse átomo, certo? A gente só muda a identidade do átomo se a gente mexe com o núcleo, com o número de prótons. Então, essa camada mais interna, claramente, né, fala sobre... Essa camada mais profunda fala sobre o núcleo, porque ele fala que o núcleo pode, assim, uma mudança do núcleo pode promover uma mudança de identidade do átomo, certo? Letra C não é a resposta. Letra D. As energias envolvidas nos processos de transformação de um átomo em outro, como ocorrem com os materiais radioativos, são relativamente pequenas. Ele fala que as energias que, enfim, dessa radiação, quando a gente transforma um átomo em outro, é uma energia muito pequena. Gente, a gente consegue mexer com radiação e produzir energias consideravelmente grandes, né? Quando a gente fala da bomba atômica, quando a gente fala de, enfim, processos de obtenção de energia mesmo para casa, né? Eu esqueci o nome, usinas nucleares, isso. Quando a gente fala de usinas nucleares, de bomba atômica, a gente está falando de, enfim, né, quantidade de energia bem, relativamente grande, né? Bem grande. Então, esse termo aí, né, não vale para tudo. Estaria falso também. Letra E. A expressão uma alteração fundamental de identidade
relacionam-se à capacidade que um mesmo átomo tem de fazer ligações químicas diferentes, formando compostos com propriedades distintas dos átomos isolados. Ó, quando ele fala dessa alteração fundamental de identidade, ele está falando, como a gente já falou aqui, né, dessa mudança no núcleo que, enfim, se a gente muda o número de prótons, a gente muda o elemento o qual a gente está se tratando. Se um átomo se liga a um outro átomo, enfim, de qualquer natureza, quando a gente estabelece uma ligação química em que o átomo se liga a outro átomo, a gente está, né, promovendo uma alteração na eletrosfera, certo? O carbono, quando ele se liga, ele continua sendo carbono, mesmo que a eletrosfera dele tenha alguma alteração, certo? Então, quando a gente estabelece ligações ou quebra ligações, a gente não está mudando a identidade dos átomos. O carbono continua sendo carbono, o oxigênio continua sendo oxigênio, certo? O que muda é essa configuração da eletrosfera. A gente pode estar compartilhando elétron, a gente pode ter perdido um elétron e estar estabelecendo uma ligação iônica, por exemplo, certo? A única coisa que promove a mudança da identidade de um átomo, né? Um átomo de um elemento químico se transformar em outro seria essa mudança no número de prótons, essa mudança nuclear, certo? Fazendo com que a letra E também seja falsa. E aí a gente confirma que a alternativa correta, né, é a letra B de bola.